Saudações a todos, aqui quem vos fala é Marcos André. E hoje celebramos o 33º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje encontra-se em Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentaram a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este evangelho é um evangelho muito importante, porque trata acerca do fim dos tempos. Nós podemos dizer que uma parte deste evangelho já se cumpriu no ano 70 da nossa era cristã, quando o general Tito invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém e destruiu Jerusalém. Daquele dia até o ano de 1945 ou 1949, salvo engano, foi quando o Estado de Israel foi criado, apenas no século passado. Do ano 70 até o século passado, o povo de Israel passou os séculos dispersos, no episódio que nós chamamos de diáspora. A diáspora aconteceu e o povo de Israel foi espalhado por todas as partes do mundo. E então, somente agora, no século passado, que foi fundado o Estado de Israel. Então, no evangelho de hoje, Jesus profetiza este acontecimento que aconteceu lá no ano 70. Jesus, ele olha para o templo, ele diz assim: vocês estão vendo isso aqui, vocês estão admirando esta grande construção? Aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Só que aqui neste evangelho, nós temos elementos também escatológicos, ou seja, a escatologia é a doutrina do fim dos tempos, a doutrina das últimas coisas. E então, aqui nós podemos ver Jesus falando sobre o fim dos tempos, sobre os sinais. E estes sinais, eles correspondem muito ao que nós estamos vivenciando nos nossos dias atuais.
Jesus, ele fala sobre o que aconteceria antes do fim dos tempos. Apesar dos sinais que nós estamos vivenciando, ainda não é o fim. Jesus, ele também fala sobre a perseguição futura à igreja. Jesus, ele instituiu a igreja, Jesus instituiu o colégio apostólico, e os apóstolos, eles levaram adiante o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, começando por Jerusalém e sendo disseminado aos arredores de Jerusalém até os confins da terra. Como disse Jesus, me sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria e até os confins da terra. Então o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através da igreja, foi levado até os confins da terra. Ou seja, até a muitas terras, muitos países. E nós sabemos muito bem que Jesus, ele certa vez afirmou que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, a todos os povos, e aí é que viria o fim. Então nós podemos afirmar que estamos no princípio das dores, estamos no princípio, portanto ainda não chegamos ao fim, apesar da tecnologia avançada, apesar do tempo pós-moderno que nós estamos vivenciando, talvez o tempo, o tempo mais avançado tecnologicamente da história é a época em que nós estamos vivendo. Nós observamos nesses últimos anos, vamos dizer assim, de 100 anos para cá, nós percebemos como foi que nós evoluímos, nós quanto humanidade. A tecnologia, principalmente a tecnologia, e culminando com a internet, as redes sociais, a internet, né? Começou lá no século XX com a televisão, com o rádio, com a energia elétrica, com a invenção do carro, dos automóveis, o avião e tantas outras coisas. E hoje nós temos aí a internet, que é a maior invenção de todos os tempos. Mas não apenas acompanhamos a tecnologia, o avanço tecnológico, como também acompanhamos muitas coisas, como, por exemplo, na vida da sociedade, a violência nos dias atuais, as guerras, a economia, todo o Estado, a humanidade de uma forma geral. Vivemos em um mundo globalizado, um mundo que a cada dia se torna, vamos dizer assim, como uma aldeia global. Tudo isso possibilitado pelos grandes avanços tecnológicos. Apesar da distância geográfica, nós temos a possibilidade de nos comunicarmos, de sabermos tudo o que acontece no mundo inteiro, né? Ao mesmo tempo. É muita informação. Você entra em qualquer rede social, em qualquer página, site da internet, sobretudo de notícia, você vai ter contato com o mundo inteiro. É muita informação. Então, tudo isso está assinalando o princípio do fim. É o que Jesus ele fala no Evangelho de hoje. Nós, quanto humanidade, temos que lembrar, principalmente nós como igreja, devemos lembrar que Jesus um dia retornará. E como nós lemos aí em um dia desses passados no Evangelho, que dizia assim: assim como foram nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que veio o dilúvio e os destruiu a todos. E então é isso que vai acontecer. O povo, a humanidade, a sociedade, hoje está aí, né? Mas nós não podemos de forma alguma deixar de pregar, de anunciar a boa nova do Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos levar o anúncio do Evangelho. Precisamos falar de Jesus para as pessoas, para que eles sejam evangelizados. E os sinais que Jesus fala, né? Haverá grandes terremotos, fomes e pestes,
Olha, apesar de toda a tecnologia, todo o avanço tecnológico, mas temos tantas doenças, tantas pestes. E os terremotos? O que falar dos terremotos? Sinais serão vistos no céu, disse Jesus, e de fato nós vemos muitos sinais. Olha, tudo isso é necessário que aconteça. E Jesus fala sobre a perseguição à igreja. Olha aí, sereis presos e perseguidos. Jesus está falando tanto lá no princípio do cristianismo, sobretudo os 3 primeiros séculos da era cristã, quando todos os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, foram mortos. O maior período de mártires, né? Aqueles 3 primeiros séculos, muito sangue foi derramado por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à fé. Muita gente perdeu a sua vida, perdeu a cabeça, né? Então Jesus está falando aqui: sereis presos, sereis perseguidos, sereis entregues às sinagogas, postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Mas Jesus, ele também diz: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Quantos testemunharam a sua fé diante dos imperadores romanos? Inclusive São Paulo, o grande apóstolo, uma das colunas da igreja, como ensina a igreja, São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja. São Paulo, ele testemunhou a sua fé diante do imperador romano, e nós sabemos, através da tradição, que São Paulo foi decapitado em Roma por amor à fé, por testemunhar a sua fé, né? Então, queridos, tudo isto, este evangelho de hoje é um evangelho riquíssimo, nos mostra, nos remete à reflexão do fim dos tempos. Vamos refletir no que Jesus falou, vamos pensar na nossa fé, na nossa salvação, que é o nosso maior bem. É a nossa salvação que foi conquistada através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E como Jesus ele fala aqui no final do Evangelho, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Você está pronto, você está preparado, você está disposto para aqui nesta vida viver o Evangelho para ganhar a vida eterna? Este é o nosso maior bem, esta é a nossa maior esperança, a vida eterna. Chegarmos lá, aonde Jesus está, assentado à direita de Deus, no paraíso eterno, né? no gozo eterno, naquilo, como vai dizer São Paulo, escrevendo, ele diz assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que jamais chegou no coração do ser humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É aquilo que o olho não viu, é aquilo que eu e você jamais imaginou. É o que está preparado para nós na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus vos abençoe e que nós tenhamos uma excelente semana.